Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Estamos aqui, eu e o nosso irmão Roberto, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar falando sobre a graça e a paz o direito e os deveres dos membros da igreja. Mas antes, vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Estamos aqui com os irmãos chegando devagarzinho. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Tu és Deus soberano, Deus maravilhoso, digno de ser exaltado, detentor de toda honra e toda glória. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Pedimos que o Senhor venha agir com o teu Espírito Santo para que possamos, ó Deus, agir, falar de acordo com aquilo que o Senhor queira. Nos usa, ó Pai, com a instrumentalidade do teu Espírito Santo. Assim eu oro, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Roberto. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Alegria poder continuar a nossa aula hoje. Que Deus possa nos abençoar, nos dar direção para que possamos desenvolver esse tema e o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, possa nos conduzir. Amém? Bom, então, nós vamos continuar, irmãos, aquela aula, né, que nós demos início no domingo retrasado, né? Nós vamos falar hoje sobre os deveres dos crentes, de acordo com a nossa Constituição. Ok. Muito bem, irmãos. Então, nós estamos aí estudando o Manual Presbiteriano. Para aqueles que chegaram agora aí, não pegaram as aulas anteriores, a gente já sugere que assista a aula anterior, que ela é uma continuidade dessa aula. Tá ok, irmãos? Nós estamos falando sobre os deveres, tá? Dos crentes, do cristão, de acordo com a nossa Constituição, deveres dos crentes. E a gente vai hoje tentar entrar nesse tema sobre o comunismo. A gente vai falar sobre o artigo 14, que trata sobre os deveres. Tá? Nós falamos um pouco sobre direitos aí nas aulas anteriores. Hoje nós vamos falar sobre, dando sequência ao nosso roteiro, aos deveres, tá bom? Que é o artigo 14 da nossa Constituição. A gente já citou alguns versículos, nós já mencionamos algumas porções da palavra de Deus sobre as obrigações, os direitos, os privilégios, né? A gente mencionou sobre a santidade, a gente falou sobre alguns versículos bíblicos, falamos sobre a santidade cristã, sobre alguns deveres que a Bíblia, né? Sobre os deveres que a Bíblia nos impõe como cristão, né? Que devemos observar, praticar. Por isso que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Né? Nós dizemos aí que ela redefine nossas prioridades, a cruz, né? Reformula nossas paixões. A gente passa a viver pelas misericórdias de Deus e não a aparência do mundo. Nós conversamos tudo isso já, irmãos, na aula passada. Citamos com a Confissão de Fé de Westminster e falamos sobre quem é membro da igreja, quem está inscrito no hall. Explicamos isso detalhadamente. Falamos sobre a admissão de membros. Tá ok? Falamos isso aí. Estou dando uma passada aqui só para os irmãos ir lá para a aula anterior para participar, para ouvir, para entender sobre isso. Agora, hoje, irmãos, nós vamos falar sobre os deveres dos membros da igreja. A nossa Constituição é muito zelosa, irmãos, e nós temos dito isso desde o princípio, que ela procura observar a Confissão de Fé de Westminster, inclusive está no artigo 1º, 2º, Confissão de Fé de Westminster, sobretudo a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, né? E quando ela vai tratar dos deveres dos membros da igreja, né,
Você vê que a própria Constituição diz o quê, pastor? Conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a profundidade disso. Ele destrinchou a ideia de dever e colocou ela dentro daquele discernimento que vai muito além de um sim ou não. Certo, pastor? Vai muito além do que vai muito além do que regras e religiosas, ritos religiosos. Vai muito além disso. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, né? O cristão ele vive de acordo com as escrituras, mas as escrituras ensinam que o cristão tem que viver quando você não tiver uma regra expressa, né, prevista na Bíblia, que você deve viver pelo Espírito do nosso Senhor Jesus, de acordo com o ensino de Jesus e o Espírito do nosso Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia tem aquele versículo, né, que a gente conhece muito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convêm. Quem é que vai discernir isso na vida do cristão? Né? Aquele outro versículo que fala sobre foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não volteis ao jugo da carne e tal, a Gálatas, né? Quem que discerne isso? O Espírito Santo. Não é? Até a Bíblia, Paulo fala, né? O cristão não é julgado por ninguém, né, pastor? Tem esse versículo, né? Mas a todo julga, porque ele é dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Quer dizer, nós sempre teremos um embasamento. Nós sempre teremos um embasamento, uma direção, um padrão e um princípio. Né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para a gente começar, pastor, vamos iniciar aqui com a linha A do artigo 14 da Constituição. Se você tiver com a sua Constituição aí, você pode abrir no artigo 14, a linha A, que diz o seguinte. A linha A. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Eu vou emendar aqui com a letra B, que a gente trata os dois ao mesmo tempo, viu, pastor? Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Então, dois deveres aqui, que nós vamos tentar destrinchar, trocar uma ideia, bater um papo aqui, né, dos membros da igreja. Veja, se você é membro de uma igreja presbiteriana do Brasil, né, a palavra de Deus e a Constituição da igreja, ela prevê que você deve viver de acordo com a palavra de Deus e deve honrar e propagar o evangelho na sua vida e por palavras. Aqui, irmãos, a gente tem que lembrar o seguinte: todo membro da igreja que foi realmente regenerado, né, ele tem como regra de fé e prática, a sua única regra de fé e prática, e como padrão de conduta, a palavra de Deus. Né? É aquilo que nós falamos lá atrás. Né? Redefine as paixões, muda as prioridades. Ele não vive mais pelas aparências do mundo, vive pelas misericórdias de Deus. Então, o crente, se ele é regenerado, verdadeiramente foi regenerado, né? E até um paradoxo, falar que é crente não é regenerado, mas para fins da gente conversar aqui, né, a gente lembrar o seguinte: se o crente foi regenerado, a Bíblia, a palavra de Deus, vai formar toda a cosmovisão dele a partir daquele momento. Ele não vai mais se apoiar para definir sua vida, para agir, para viver, para falar, de autoajuda, livros de autoajuda, de psicologias variadas aí, para definir qual é a esperança da vida dele, né? Ou da filosofia, ou dos valores da sociedade. Não. Ele tem como regra, única regra de fé e de prática e de conduta e de palavra e de convicção e de entendimento
a Bíblia Sagrada. É só a Bíblia, só as Sagradas Escrituras que vai ter uma palavra final na vida dele, né, pastor? Uma decisão. É a palavra decisiva em matéria de fé. Em matéria de fé e de moral, né? Então, a nossa religião, né, a nossa fé, ela é bibliocêntrica. Ela se concentra na Bíblia. Então, a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso porto seguro, é a nossa espada, é aquilo que conduz-nos através desse mundo. Então, o crente não deve fazer concessões, né? O Onésio Figueiredo fala isso. O crente, ele fica desajustado no meio social. E inclusive no meio religioso, viu, pastor? Pela sua fé, pela sua convicção, pela sua norma de conduta, ele fica desajustado. Não só no meio da sociedade, porque a sociedade prega lá, o marido deve trair. Eu falei isso na última pregação, né, pastor? Você lembra lá, pastor? Falei sobre uma psicóloga francesa que diz que os homens que não traem têm desvio de caráter, porque eles não deixam a sua natureza masculina aflorar e tal. Então, olha, se a gente for viver pelo padrão do mundo, olha aí. Mas o crente não se ajusta nesse padrão. E por não se ajustar nesse padrão, ele é um desajustado do meio social. Você não pode se sentir bem numa festa mundana, onde rola drogas, bebidas, embriaguez, prostituição. Isso não condiz com os princípios do reino de Deus que você diz acreditar. Então, isso faz com que o crente, né, fique desajustado. Roberto. Ele vive de acordo com a doutrina e a palavra, a prática da Escritura. Sim, pastor. Isso vai além de, né, o que o manual presbiteriano aponta aqui, vai além do que viver de uma aparência, né? Do que frequentar uma igreja, do que dizer que se faz parte de um grupo. E ele deixa bem claro aqui, tanto na linha A quanto na B, né, que é pela palavra e pela prática, né? Pela propagação, pelo proclamar e pela vida, né? E a gente vê que isso tem que fazer parte da vida do cristão, né? Sim. Não sei se ficou sabendo o que aconteceu com aquela menina que era lá da Assembleia de Deus, né? Inclusive, ela atendia a gente na farmácia da prefeitura para entregar as insulinas da Ana Luísa, que é a tal da Isabela Freire, né? Que estava grávida, escondeu a gravidez, né? E depois o neném nasceu, ela pegou o neném, deixou 2, 3 dias escondido num quarto do fundo da casa dela, depois pegou esse menino, levou para um lote e queimou. Né? E fez essa atrocidade toda, né? com esse bebê que ela gerou e depois disse que era por medo dos pais que eram conservadores, né? Então, o que acontece? Isso tem umas variantes, né? E aí, assim, eu vi assim que a maior polêmica se dava em torno... Não era evangélica, ela não era evangélica e tudo mais, ela não frequentava a igreja. É exatamente isso, né? O que o manual presbiteriano está dizendo não é meramente frequentar uma igreja, não é meramente, né, seguir ritos, dogmas, não é meramente isso, é viver a Cristo, né? Pela palavra e pela vida, né? Exatamente isso, porque se não fazer isso, né, nós não teremos um direcionamento, nós não teremos o temor de Deus, não vamos de fato vencer, né, o mal que tenazmente nos assedia, como diz a palavra de Deus, né? Não vamos viver em santidade. Mas pode continuar, Roberto. Eu só abri esse parênteses porque veio à cabeça essa situação dessa semana que me fez sofrer demais, confesso aqui. Tem até um crime, né, no Código Penal que tenta explicar isso aí, tem a questão psicológica, né, tem todos esses fatores aí. Tem um crime no Código Penal chamado infanticídio, que é matar o próprio filho logo após o parto, né? Sob a influência do estado corporal, né? É como se fosse uma depressão pós-parto, né? Então, assim, a mãe, essa questão
de uma mulher dar à luz, gerar filhos, ali, aquele momento do parto é um momento de muita, às vezes, ansiedade, de uma explosão emocional, né? E isso pode gerar várias reações da mulher, né? E agora, no caso dela, evidentemente, o que você está falando aí, pastor, é que ela pautou-se pelo medo. Ela agiu na direção do medo e não do amor. Né? O amor tudo vence, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor jamais acaba, né? Quem age pelo amor, ele sofre, ele espera, ele enfrenta as dificuldades da vida, na certeza de que Deus está com você, que Deus está acompanhando, que Deus está dando o conforto, o consolo, e que Deus vai te levantar da situação e vai te honrar, enfim, né? Mas ela estava agindo com muito medo. E aí, pastor, o grande problema é o seguinte, um caso desse gera uma discussão no meio secular, o seguinte, olha aí, pais conservadores, não estou dizendo que os pais não têm seu erro, não tem seu problema, não tem sua dificuldade, não tem suas falhas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, isso gera na família cristã aquela discussão no meio secular, né? Não sei nem se... Eu não gosto de usar muito esse trem secular, sagrado, mas é só para separar mesmo. No meio do mundo, o mundo fala, aí, tá vendo? Que para que essa fé? Essa fé serve de quê? Desses cristãos. Né? Eles põem tanta pressão, eles proíbem tanto, não sei o que, começa essa discussão que não tem amparo bíblico. Né? O Espírito Santo de Deus nos dá liberdade, nos gera amor, domínio próprio, nos faz trilhar um caminho que o pecado é oposto ao pecado, que nos gera escravidão. Então, na verdade, a reação dessa moça se deu dentro do medo, né? E num estado em que ela se encontrava refém, escrava, e o que a gente chama de pecado. Não é colocando culpa, né, num ou no outro, mas a gente sabe que o pecado, ele faz esse estrago, desde o início, né? Se escondendo a gravidez, e engraçado que eu estou vendo muito isso mesmo, pastor, essa coisa. Por quê? Porque o padrão ético do céu não entrou na nossa vida. Às vezes somos religiosos, né? Eu vejo muitos cristãos frequentando grandes congressos, eventos e tal, mas na vida pessoal, lá na vida privada, né, na vida íntima, ele continua uma vida devassa, permissiva, né, cheia de vícios. Isso desencadeia coisas assim, não é? É aquela velha história, né? Eu vou vestir minha roupa de ir para a igreja. Chega em casa, tira a roupa de ir para a igreja. Agora... Né? E aí, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, vem o problema, e o problema ele surge até porque já está desse jeito. Se você estivesse andando ali na santidade, que é uma dos deveres do cristão, andar de vida santa, lutar contra o pecado, antecipar coisas na vida, né? Antes do casamento, né? Então, tudo que a Bíblia nos fala. E aí vem as consequências. Aí, no meio da consequência, não consegue reagir, não consegue responder aquilo, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Então, realmente muito triste, né, pastor? Isso aí, a gente fica assim, o sentimento com a família aí, dessa dificuldade, dessa luta, dessa tragédia, né? Você falou tudo, uma tragédia. Uma tragédia, meu Deus do céu. Né? Isso, um aborto já é complicado, agora se assassinar uma criança, infelizmente ela, maior de idade, vai responder por homicídio, não vai ser nem por infanticídio, aí dificilmente cabe um infanticídio aí, porque já não é mais após o estado corporal, a influência do estado corporal, aí já é depois de 3 dias, pastor. Aí é homicídio mesmo. Eu fiquei horrorizado. Não, tá doido. Que Deus possa, que a dificuldade que essa moça vai passar daqui para frente possa servir para ela se aproximar de Jesus. Amém. E rever tudo e viver uma nova vida que ela nunca talvez tenha experimentado, né? Deus vai fazer isso em nome de Jesus, né? Essa é a nossa fé, nossa crença, nossa certeza. Olha aqui então, pastor. Irmãos, então o crente fica desajustado no meio social, né? Esse exemplo é claro. É desajustado. Não adianta você querer entrar no mundão, você não faz parte dele. Então, a gente acaba ficando marginalizado da sociedade. O termo, às vezes, usado é alijado, né? Alijado da sociedade. O comportamento do crente, a linguagem do crente não produz mais reflexo, não é eco no meio, no mundo. Não encontra espaço no mundo, né? Porque agora você tem novas
novos sonhos, novas prioridades, né? Novas paixões. Por isso que eu citei, viu, pastor, aquela frase lá no início, né, do A.W. Pink, né? Acredito que foi do livro, a gente até está discutindo isso aí. Uhum. O verdadeiro cristão, irmãos, ele, por sua própria condição de servo de Cristo, ele vai sofrer essa oposição sistemática, né, e contínua do meio secular, do meio secularizado em que ele vive. Então, irmãos, quando a nossa Constituição fala que é dever viver de acordo com a doutrina e a prática das Escrituras, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, né? A gente, não dá para conviver as duas coisas. Pecado e santidade não convivem, né? Deus e o mundo não se, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Tem que haver uma renovação. Então, quando a gente adere a Cristo nos evangelhos, né, a gente desliga do mundo. E consequência disso é o quê, pastor? Sujeitar a sofrimento, né? Sujeitar a sofrimento. É muito sacrificial isso, né? É sacrificial, não há como a gente negar isso. A gente vê claramente, o Roberto, a gente vê claramente aquela semente adâmica. Qual que foi a primeira atitude, né, de Adão e Eva? Esconder. Esconder, para que ninguém perceba, né? Esconder. E nem que esse esconder eles estavam nus, gere mais mal de Deus, ainda, o tempo né? todo. O tempo todo, na criação, eles andavam nus. No primeiro momento em que eles se acharam autossuficientes e quiseram tocar sua vida, né? Iludidos pela palavra da serpente, quiseram tocar sua vida de forma autônoma, eles caíram em pecado e se perceberam, e se esconderam, né, pastor? É isso que você está comentando, a passagem bíblica, né? Isso. A vergonha vem, e o medo vem, e a incerteza, e a insegurança, e vem tudo aquilo em cima da gente, né? E por isso que Jesus fala, né, então, que você quer agora andar lá para o Éden de volta, né, digamos assim, o retorno para o Éden, para aquele jardim que você foi criado, então você tem que tomar minha cruz, negar a si mesmo, que é exatamente o que aconteceu no Éden, né, pastor? Olha só, você não pode mais achar que você é autossuficiente, que você é capaz de tudo, você vai conseguir tudo. Não, você precisa de Cristo, então tome a sua cruz, negue a si mesmo, morra esse homem, esse velho homem, mata esse homem, né? E nasça, você tem que ressuscitar para esse novo homem em Cristo. E isso, no mundo, vai gerar sofrimento. Desculpa, pastor, o senhor estava falando aí, Não, pode falar, tranquilo. Né? Eu fiz esse parênteses aí, né? Citei esse exemplo, né? Porque é algo recente que não só nós anapolinos, né? Mas o Brasil todo está chocado com o que essa menina fez, né? Foi quando, pastor, isso aí? Foi semana passada, dia 6 de maio, ela escondeu a gravidez, né? E o namorado. Sabe o que me chama mais atenção nisso? Hã? Sabe o que me chama mais atenção nisso? Não tinha uma pessoa, será? Uma amiga? Ela sim, o Roberto, ela é de Itapuranga, veio fazer farmácia em Anápolis. Aí a família alugou uma casa para ela aqui e pagava a faculdade para ela aqui, né? Então, aí chegou um momento que a mãe veio morar com ela aqui, né, de Itapuranga, veio morar, acompanhar ela aqui. E ela engravidou do namorado, só que ela escondeu essa gravidez vestindo roupas apertadas, né? Ela engordou somente 5 quilos, então engravidou, continuou a vida normalmente. A mãe passou mal e precisou ir para Itapuranga, e ela ficou sozinha, e ela passou mal e teve o parto lá na Santa Casa. Saiu da Santa Casa com o bebê no colo, pegou, guardou esse menino num quarto no fundo do quintal da casa lá, enrolado num pano, por 3 dias sem ver, no escuro, sem dar nada para ele comer. Depois ela rodou a cidade toda achando um lugar certo para queimar esse menino, né, com álcool. E achou um lote, botou esse menino lá, a gente voltou no carro, pegou o álcool, botou fogo, foi embora. E aí um cachorro entrou depois de um certo tempo e puxou o corpo desse menino para a rua. Aí as pessoas viram, chamaram a polícia, identificaram
papelzinho que vai na perninha do bebê, né? O nome da mãe, que não queimou tudo, né? E aí puxaram as câmeras, viram a placa do carro, foi bater na porta dela. E ela confessou tudo, né? Então, assim, cara, um namorado também, né, lá da Assembleia de Deus lá, perguntou, né, ué, mas a pergunta do delegado, você sabe quem que é o delegado que está no caso? O marido da Gisele, lá do filha do Getúlio, o delegado é genro do Getúlio, lá da Pioneira. Maria conhece, sim, conhece. Aí perguntou para ela, né? Perguntou pro namorado, mas você não sabia que ela estava grávida? Não, ela falou que tinha feito o aborto e que a barriga que estava maiorzinha por causa da curetagem. Então, assim, é complicadíssimo isso. Como é que é? O namorado não sabia que ela estava grávida? O namorado sabia que ela estava grávida e exigia que ela fizesse o aborto. Ah, tá. E parece que ela não conseguiu abortar, tentou de qualquer forma. E ele perguntava por que a barriga dela estava grande, assim, meio que... Né? Ela fala, não, isso aí é consequência da curetagem, do aborto e tal. E até acontecer tudo o que aconteceu. Eu só estava levantando a questão que a gente fica pensando, por que não tinha uma amiga de faculdade, uma pessoa ali próxima que percebeu e tentou dissuadir ela de tudo essas ideias? A gente fica se perguntando, né? Onde está um cristão nesse momento, né? Para poder ajudar, para poder estender a mão, para poder... A igreja, né? Onde está a igreja? Cadê o acompanhamento, né? Um acompanhamento, né? Olha só, veja, irmãos. O Espírito Santo tem que dar discernimento para a gente ver as coisas e a gente abrir os olhos e ver além do que o mundo vê. E ir atrás. Coisas assim você tem que ir atrás. Tem que se ver, soube. Esse negócio não, a vida privada ninguém põe o dedo. Não, no cristão, se é questão de salvar uma alma, cuidar de uma vida, a gente às vezes passa vergonha, não está aqui, a gente passa vergonha, passa tudo. Vai na contramão dos valores do mundo, de tudo. É para isso. Por isso está falando, é viver de acordo com a doutrina prática da Escritura Sagrada, viver o Evangelho. Então, mas a esperança para nós, apesar de todo esse sofrimento, né, dessa oposição que a gente tem no mundo, né, a nossa esperança é a vitória final em Cristo Jesus, né, pastor? Essa presença confortadora do Espírito Santo, irmãos, que age no crente, né, no meio desses padecimentos aí. Quando a gente se opõe ao mundo, né, à carne, ao pecado e ao diabo, isso tudo é muito pesado, né, pastor? Eu queria ler uma palavra lá em Provérbios, Roberto. Provérbios 11, verso 3. Provérbios 11, verso 3 está assim, que a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Cabe plenamente dentro desse artigo que nós estamos lendo aqui da linha A e B da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá, Roberto, você tem um cronograma de aula aí, a gente está abrindo para... Não é isso, irmãos, não vamos mundanizar, não vamos fazer concessão à carne, não vamos misturar com coisas carnais, né? Vamos viver de acordo com as Escrituras, né? Vamos ser restaurados de santidade, vamos viver para a glória de Deus, né, pastor? Muitas vezes até o Onésio Figueiredo fala que o enfraquecimento moral e espiritual do crente desse século aí, um crente, vamos dizer, moderno, né, enfraquece o poder, a testemunho da igreja, né, enfraquece, como aconteceu no caso dessa menina, né, enfraquece o testemunho moral e espiritual do crente, quando ele não é de acordo com as Escrituras, ele enfraquece o testemunho, o poder do testemunho que a igreja pode ter. Bom, então é isso, irmão. A e B. Vamos ver a linha C? Vamos ver a linha C. Aí, pastor, essa aí é com você. Todos nós, né, sabemos desse dever, mas às vezes nem sempre a gente cumpre, né? Amém. Sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Olha aí. Aqui, né, a linha C desse artigo dos deveres, né, direitos e deveres dos membros da igreja, né?
sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente, né? Então, quer dizer, os dois têm que caminhar junto, né? Você tem que sustentar a sua igreja, né? As instituições da igreja moralmente, né? E financeiramente. O compromisso do membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se dá nesses dois aspectos, né? O sustento moral e financeiro. Quer dizer, eu preciso ter uma moral, né? Eu preciso ser uma pessoa que honre a Deus, honre a Cristo Jesus, né? E uma igreja na qual se compromete com Cristo e com a sua palavra. Porque eu sei que coisas, o erro, a falha é oriunda da natureza humana. Mas nós, da igreja, principalmente aqui da Quarta Igreja, e da Igreja Presbiteriana do Brasil de modo geral, a sua liderança, ela pauta por uma integridade moral, ética, né? Ela pauta por uma integridade onde viemos obedecer a palavra e obedecer a Cristo e sermos de fato imitadores de Cristo. Uhum. Então, agora a gente, olhando para essa linha C, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente, é exatamente isso. É que uns, eles acreditam que, não, eu vou ajudar com meus dons e talentos, eu vou ajudar com aquilo que eu posso, mas não vou ajudar financeiramente, né? Financeiramente é outra questão, né? E quando a gente vem para o manual, né, a desobediência a essa linha, né, de se comprometer com as suas finanças, na ajuda à igreja e às suas instituições, você não está agindo também com moral. Uhum. Não está agindo. E Malaquias, né, pastor, fala, pode um homem roubar a Deus? Até usa um termo até pesado, né? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. E fala, né, Malaquias fala, né, tragam o dízimo todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10, né? Jesus, né? Em Mateus 23 diz, né? Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, fariseus, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos. Você vê que são os dois lados, né, pastor? Tem que caminhar junto. Você falou bem, você citou a linha A e B e conectou ela com a C. É bem mesmo o que Jesus diz em Mateus 23, pastor. Exatamente isso. Não adianta você só dar o dízimo e viver uma vida devassa. Não adianta você viver uma vida devassa, ou viver uma vida santa e não dar o dízimo. São princípios que andam juntos, né? Eu creio, Roberto, eu posso falar assim, claramente, no boletim nosso impresso, tinha uma frase assim, somente aqueles que entregou o coração totalmente a Cristo não terão dificuldade de entregar. Perfeito. A fruto da sua renda, né? Mais ou menos assim, eu não lembro mais, eu nem tenho mais um boletim impresso aqui, eu não sei se está no boletim digital. Então, assim, claro que mostra claramente aqui que aqueles que têm Cristo Jesus, né? Aqueles que vivem em Cristo, eles são trabalhados na moral de uma tal forma que sabe que a entrega, o seu comprometimento financeiro com as instituições da igreja e instituições fazem parte dessa vida cristã. Pastor, exatamente. Eu acho, pastor, que Mateus 23, verso 23, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, em Mateus 23, verso 23, vão, assim, ficar surpreendidos com o que Jesus fala, né? Veja que Jesus não anula o dever dos dízimos. Ele confirma o que está em Malaquias, né? O que nós lemos em Malaquias, trazer os dízimos da oferta. E aí Jesus, em Mateus 23, ele conecta esses deveres da linha A, B e C,
que nós estamos citando aqui no artigo 14. Quem está com a Bíblia aí em casa, né, ou que está nos assistindo, puder abrir Mateus 23, 23, vai perceber isso claramente. Observa o texto para a gente ver. Olha só, pastor. Jesus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade, né? Preceitos morais, de ética, de conduta, né? E aí veja, olha o que Jesus finaliza, pastor. Olha só o que ele fala. Jesus está sempre fazendo ele sempre traz essa cosmovisão para nós. Vocês devem praticar estas coisas, que essas coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo. Percebe, pastor? Jesus ele não aboliu a questão do dízimo aí. Então, e conectou. Ele reafirmou, mas ele reafirmou de uma forma que não é apenas por lei, mas é por coração. Sim. Um coração totalmente entregue. Aí por isso que Paulo fala que cada um dê conforme determinou em seu coração, né? Não com pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus sistematicamente vai fechando, né? Vai deixando muito claro isso. Só que esse coração aí não é um coração humano, né? Não é um coração... Não é um coração que segue os ditames do mundo, os ditados do mundo, não é um coração mundano, né? É um coração totalmente tomado por Deus, um coração totalmente tomado por Deus, é um coração totalmente grato, é um coração totalmente generoso. Exatamente. Provérbios, né, fala isso, né? Eu acho que ninguém, uma pessoa para dar as primícias dos seus frutos, das suas plantações, como dizem Provérbios, né? Ao Senhor, né? Honrar o Senhor com esses recursos, é uma coisa que vem de um coração renovado, né? De um coração novo em Cristo, né? Então, realmente, a palavra de Deus sempre trabalhou isso, né? Ofertas e uma vida santa. Ou seja, ofertar faz parte da vida de santidade, né, pastor? Acho que é isso, né? Que a gente deve concluir, né? Ofertar faz parte de uma vida santa. A contribuição, né? Ela é fruto de um coração que foi alcançado pela graça. Vamos adiante, então, pastor. Ótimo. Vamos à linha D, pastor? Vamos. Obedecer. Você pode ler para a gente? Vamos lá. Obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecem fiéis às sagradas escrituras. Obedecer às autoridades. Nós vivemos numa época que ninguém quer obedecer ninguém, né, pastor? Nós sabemos que hoje nós vivemos o que chama de... a relação de autoridade, ela é heterônoma, né? Não ela é autônoma, né? Que a teologia diz. Ou seja, cada um quer viver do seu jeito, não se submete mais a autoridades. Interessante que traz uma relação heterônoma. A obediência também hoje, nesses ditames que nós vivemos no mundo, a obediência hoje é por conveniência. Né? Conveniência, por um interesse particular, por um interesse próprio. Ou seja, não há... E a Bíblia fala, obedecei vossos pais, obedecei vossas autoridades, honrar o rei, né? E na igreja, dentro do nosso manual presbiteriano, da nossa Constituição, ele fala, obedecer às autoridades da igreja. Então, quem são autoridades na igreja? Quem são? Pastores, presbíteros, diáconos, aqueles irmãos que servem, né, ali chamado magistério religioso, professores da escola dominical, superintendente da escola dominical, os presidentes dos departamentos. Né, da SAF, da UMP, da UPA, da UPH, dos outros departamentos todos, né? A secretária da igreja, a Michele, né? Michele também. Outras funções que aqueles que exercem algum ofício na igreja, todos esses são reconhecidamente autoridades na igreja.
pessoas que estão servindo. Tem aqueles que servem vocês com o máximo zelo, que presidem vocês, né? A palavra de Deus fala. Então, se um diácono lá pede, irmão, não fica correndo dentro da igreja, né? Quando eu frequentava a Assembleia de Deus, tinha muito isso, pastor. Sempre menino correndo lá, e aí, quando eu era menino, né, novinho, que eu saí da Assembleia de Deus aos 13 anos, para a presbiteriana. E aí, a gente via muito isso lá, o diácono chama a nossa atenção lá, ei, menino, para de correr dentro da igreja. Não, tá bom, vou parar. Tem que respeitar, né? Respeitar o diácono, né? Respeitar o presbítero quando ele dá ali uma sugestão, orienta as famílias a não faltarem às reuniões, aos cultos, né? Levarem seus filhos para o batismo, né? Tudo isso são pessoas que estão zelando por você e sua família. Então, obedecer essas autoridades, né? Desde que eles permaneçam fiéis às Escrituras. Não é isso? E isso é uma questão tão séria, Roberto. Você vai tratar disso, lógico, você vai falar que é uma da proposta da aula de hoje, falar sobre comunismo. Não sei quanto tempo nós já está de aula. Talvez aqui. Não dê tempo, né? Mas a gente vai tratar isso. Porque a gente sabe que tem lideranças da igreja, tanto faz na igreja reformada, as igrejas históricas, né? E as igrejas não históricas que tem mostrado de fato o seu anelo por linhas filosóficas, né, políticas que não se adequam à palavra de Deus. Uhum. Aí é complicado. Aí é onde entra de fato aí essa parte que nós estamos falando. Aí ninguém quer obedecer à autoridade, né? Aí a coisa cai mesmo. Fica difícil, você foge do padrão bíblico, aí se torna muito difícil, né? Então, por exemplo, a gente tem que entender isso, que dentro da igreja presbiteriana, o conselho, né? Por exemplo, eu lembro até lembrando aqui, pastor, que a gente tinha uma época, o pastor não gostava que o jovem entrasse de boné na igreja. Não sei se você já enfrentou alguma situação, hoje em dia nem se fala mais isso, né? Eu acho, não sei. Mas na minha época tinha a questão do boné. E tinha uns que entravam propositalmente só para provocar a autoridade do pastor. E nesse caso o pastor pediu, né, os diáconos para poder tomar essa providência. E aí, nossa, era difícil. Era um problema, né, que se instalava. Então, hoje em dia, a gente, na igreja presbiteriana, né, é bom a gente frisar que na igreja presbiteriana, as autoridades, tudo passa pelo conselho. Tudo. Né? O conselho jurisdiciona a igreja. Tem autoridade sobre ela, né? E, por consequência, por cada um de seus membros. Isso está no artigo 83 da nossa Constituição. Então, ninguém entra na igreja, se torna membro dela ou sai dela sem passar pelo crivo do conselho. Não tem assembleia que se reúne se não for convocada pelo conselho ou provocada por um irmão, passando pela deliberação do conselho. Né? É o conselho que planeja e executa a programação da igreja. E, claro, com a ajuda dos departamentos, dos irmãos, das outras lideranças, tudo isso é plenamente possível a participação. E numa crise de autoridade que nós vivemos hoje, isso parece até loucura, né? Mas é assim que a igreja do Senhor Jesus foi constituída. E isso, nas aulas anteriores a gente fala sobre isso. Então, tem que haver esse respeito. A nossa Constituição diz obedecer às autoridades da igreja, né? Conversar, ver se eles estão permanecendo fiéis à Sagrada Escritura. Se não está, chama no pessoal, meu irmão, está acontecendo isso, eu estou me preocupando com isso, estou achando que a gente está fugindo das Sagradas Escrituras, vamos conversar, né? Vamos conversar. O que está acontecendo? Então, é uma coisa que a gente tem que atentar na igreja, né? E o pastor, claro, né? O pastor exerce a docência, vamos dizer assim, geral da igreja, né? Teológica da igreja. Administra sacramentos, pastoreia o rebanho, né? Junto também, claro, com os presbíteros em muitos aspectos. Então, mas ao pastor cabe essa representação civil da igreja, realizar casamento civil, religioso, né? Então, o pastor é digno de receber o cuidado, o zelo, a obediência das ovelhas, né? Desde que ele cumpra a Sagrada Escritura, ele permaneça fiel à Sagrada Escritura,
Então a igreja tem que tratá-lo com carinho, com amor, com respeito, né, com toda consideração. Ele é o líder da comunidade. Foi investido, né, de autoridade pela palavra de Deus, né? Não tem isso aí, a ordenação dos ministros, pastor? Tem sim. Toda essa questão. Então, o respeito e a cooperação de cada membro é importante para fortalecer a igreja. E essa questão, Roberto, ela faz parte do voto solene de cada pessoa que ela é recebida como membro da igreja. Ah, sim. Há um voto solene que a pessoa que ela é recebida como membro da igreja, ela faz esse voto solene de ser obediente, né, às lideranças da igreja sobre elas constituída, né? Então, há essa questão. Prometo, lembra? Na profissão de fé, não é? Prometo obedecer às autoridades da igreja, a ser fiel nisso, no dízimo, a participar. Isso. Inclusive, esse próximo dever, né? Ele fala exatamente isso, que é o dever de participar, olha aí, participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive as assembleias. É dever do membro da igreja, conforme o ensino do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o crente tem o dever de, dentro das suas possibilidades, claro, né? Possibilidades. Às vezes tem cristão que trabalha no domingo, né? Eu tinha um tio que trabalhava no domingo, ele orou tanto a Deus pedindo outro emprego porque ele queria ir para a igreja. Eu trabalhava nesses turnos de madrugada, virando de sábado para domingo para segunda, era uma dificuldade essas grandes empresas, indústria. E ele pediu a Deus, pediu muito, então. Ele passou na Saneago, num concurso lá. Aí pôde ir para o culto. Graças então, a Deus. Assim, tinha uma vontade tão grande de participar da reunião do culto, de estar com os irmãos, cantando os hinos. E Deus abençoou muito ele. Então, assim, a gente tem que ter esse desejo, pastor, de participar dos trabalhos da igreja. Eu conheci um que também orava muito. Ele trabalhava no domingo, ele era também de escala, trabalhava de escala, e orava muito para trabalhar no domingo. Aí, quando ele conseguiu arranjar um emprego que liberasse o domingo, aí ele falou, não, agora eu quero descansar, dormir até mais tarde, porque eu trabalho de segunda a sábado, então domingo eu quero tirar para dormir até mais tarde. Aí ele ia para a chácara, almoçava e ficava na chácara e já não vinha para o culto à noite. Pois é, uma dos deveres do crente é exercer funções, né? Trabalhos na igreja local, participar dos trabalhos, reunir, comunhão, né? Com essa pandemia ficou claro isso aí. Como é importante a gente estar em comunhão, a gente estar se reunindo, né? Tem que valorizar. Foi importante você ter tocado nesse assunto, porque é dever do membro, dever de cada membro, não é só de um, ou de dois, ou de três, de quatro, de cinco, não. É dever de cada membro participar dos trabalhos e reuniões da igreja. Exatamente. E olha para você ver, tanto que a gente percebe que alguns crentes da igreja estão em desacordo com a palavra de Deus, desacordo com a Constituição, e em desobediência, né? Como se diz, em pecado, porque... Exatamente, Então, e assim, isso é tão sutil e a gente nem percebe, a gente vai levando, né? E vai ficando isso. E isso pode ter consequências, né? Porque a gente vai gerando um esfriamento. Tem muita gente que fala, eu posso viver sem igreja. Mas se Jesus santificou a igreja dele e deu missão para a sua igreja e disse, esse é meu corpo, né? E morreu pela igreja, pai, você está negando então a igreja de Cristo? Não tem sentido. E não adianta falar que igreja somos nós, não. É lógico que somos nós. Mas igreja também são instituições que Jesus se preocupou em se revelar a João Batista na ilha de João na ilha de Patmos, né, ao apóstolo João na ilha de Patmos, para escrever uma carta a cada igreja constituída na Ásia Menor. E Jesus falando com essas igrejas. E ao pastor de cada igreja. Ao pastor de cada igreja. Quanto Jesus mostrou para nós essa questão da igreja. A igreja que se encontra em Esmirna, a igreja que se encontra em Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, né, mostrando que a igreja macro, ela se reúne como igreja micro.
Em pequenas parcelas, na qual a quarta igreja faz parte dessa igreja micro. E também exatamente. A igreja macro. Olha para você ver, a profundidade espiritual disso, e a gente não... Às vezes a gente deixa isso passar, né? Então, quando a gente fala de igreja, é algo muito sério, né? É onde a gente cresce, né? É onde o santuário de Deus ali... tem pessoas que às vezes levam isso para um outro lado, a gente sabe, né? Tem teologias aí diversas e podem falar muitas coisas, mas se próprio Jesus fala que Pedro, né, vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Que igreja é essa? Ele está falando então de um cristão único que vive desigrejado, né? Não está falando sobre isso, está falando de um corpo, né? Então, é muito difícil a gente tentar justificar a não participação no corpo de Cristo, viu, pastor? Não tem fundamento bíblico. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, né? Isso é tão sério que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, lá onde que ele, na ceia, que é aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si próprio. O discernir é exatamente isso, discernir a questão do corpo. Como é que eu posso participar do corpo de Cristo se eu não gosto do corpo de Cristo? Como é que eu posso pegar e participar de um momento que exalta e engrandece a Deus pela comunhão dos santos, na qual eu faço parte, se eu não gosto, se eu não quero? Porque muitos só vão na igreja na época de Santa Ceia, no dia de Santa Ceia. Pois é. Desobedece essa linha o tempo todo, participar dos trabalhos e reuniões, aí no dia de ceia, tá lá na igreja. Tipo assim, ele não discerniu. E ele tá bebendo juízo para si próprio. Participar, né? Eu tô até fazendo, acho que eu tô até rabiscando o negócio aqui. Bom, mas enfim, a gente tem que pensar, pastor, isso é tão sério, é sério demais isso aí. Nossa, meu Deus do céu. Discernir o corpo de Cristo. Olha só, o corpo, e aí 1 Coríntios, Paulo vai lembrar, viu, pastor? A gente lembra os irmãos aqui. Deixa eu passar uma borracha aqui, senão tá bagunçado, né? Então, Paulo lembra, pastor, sobre isso, né? Participar dos trabalhos, participar da igreja, das reuniões da igreja, ser presente, colaborativo, né? Ele disse, olha, o corpo não é feito de um só membro. Lá em 1 Coríntios 12, 14 ao 20, o corpo não é feito de um só membro. Olha só, pastor. Mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, ele vai falando. E o ouvido disser que não é olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Olha só, pastor. Não tem como negar essa realidade da Bíblia, né? E aí Hebreus sacramenta, né, pastor? Sacramento. Não deixemos de reunir, de congregar na igreja, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Participar dos trabalhos da igreja, pastor, algo muito sério, um dever dos membros da igreja presbiteriana, de todos os membros, né, na igreja, devem participar, devem reunir, né? E tem versículo... negócio, assim, o problema, assim, que... Só para a gente terminar, porque já está passando do horário de terminar, essa questão, o problema é muito sério, porque nós estamos vivendo a época do eu, né? A vontade do eu, né? Eu não gosto desse tipo de trabalho. Eu não gosto desse momento de oração. Eu não gosto desse líder que vai fazer isso. Eu não gosto desse fulano que vai dirigir o louvor. Né? Eu gosto do outro. E aí a igreja, ela se tornou um supermercado com prateleiras que a pessoa pode chegar e escolher o produto que quer levar. A igreja se tornou um grande mercado. Peraí, eu vou escolher aqui, vou entrar. A pessoa está tão acostumada com esse mundo que nós vivemos, né? Do service, né? Do comércio, que acha que a igreja, peraí, eu não gosto, então não vou participar. Eu não gosto, eu não vou participar. Eu não quero, eu não me sinto... Não, é dever, comprometer com o corpo ali naquele local. Mas a gente pode trabalhar isso, né? Eu não sei qual que é o cronograma da próxima aula, ou se vai... Na próxima,
É isso. É. Mas Não, mas é isso. Eu queria só fechar bem o artigo 14, porque tem todos esses detalhes, né, pastor? Importantíssimo. Eu acho que os irmãos compreenderam, os irmãos que estão assistindo estão compreendendo. Nós estamos aqui tecendo alguns detalhes para deixar isso muito claro, trazendo versículos bíblicos, pastor, para justificar, né, o que está escrito na nossa Constituição, que é bíblica. E aí eu quero deixar agora para a próxima aula, pastor, uma pergunta, tá bom? Vou deixar uma pergunta para a próxima aula. Você, irmão, você vai estudar isso aí, se você tiver condições de tempo, você vai responder essa pergunta. Na próxima aula vamos entrar em pontos agora, detalhes polêmicos, talvez, né? E a gente vai estar enfrentando essas questões. Como a gente disse, era piercing, era bebida alcoólica, cigarro, tatuagem, comunismo. Então, eu deixo essa pergunta para os irmãos para a próxima aula. Há compatibilidade entre o comunismo e a fé cristã? Deixo com os irmãos essa pergunta e que Deus nos abençoe muito. Foi uma aula muito boa. Acredito que a gente pôde falar muitas coisas, muitas questões relacionadas aos deveres, né, pastor? Amém. Nossa. Vamos preparar para a próxima aula. Alberto, Deus te abençoe. Muito boa aula. Graças Amém. a Deus, Deus sempre tem te usado. Abençoe também. Você poderia orar, então, para a gente encerrar?